Oi, pessoal. Nós já vimos como encontrar a equação na sua forma simplificada, encontrar os valores de A, B, C. Agora vamos tentar descobrir como resolve uma equação do segundo grau. Bom, para resolver uma equação, quando a gente resolve uma equação do segundo grau, na realidade o que a gente vai fazer é encontrar um valor para o x que torne a expressão verdadeira, né? E a expressão verdadeira é quando ela fica igual a zero. Esses valores que a gente vai encontrar para o x são chamados de raízes da equação do segundo grau. E toda a equação do segundo grau tem esse formato aqui, tá? Bom, vamos lá. Como que nós vamos resolver uma equação do segundo grau? Então, a gente resolve quando a gente encontra as raízes, tá certo? Então, vamos ver, por exemplo, eu tenho uma equação aqui, x ao quadrado menos 1 é igual a zero. Eu estou afirmando que o x igual a 1 e o x igual a menos 1 são soluções da equação. Por quê? Porque se eu substituir o x pelo número 1 e depois pelo menos 1, nós vamos encontrar uma igualdade verdadeira. Quer ver? Olha, vou mostrar para vocês aqui. Então, eu vou repetir a equação x ao quadrado menos 1 e vou colocar que é igual a zero. Aí está falando aqui que o x é igual a 1. Então, o que significa isso? Significa que se eu pegar no lugar desse x e colocar 1, vai dar certo. Mas tem o expoente 2, então eu tenho que repetir o expoente 2 e repetir o resto, tá? Então, era uma equação, eu transformei numa expressão numérica. Vamos resolver primeiro a potência. 1 ao quadrado é 1 e 1 menos 1, ó, 1 menos 1 dá zero. E o que tem do outro lado? Não é zero também? Então, eu tenho que resolver o primeiro membro e verificar se o que eu encontro no primeiro membro é igual ao segundo. Então, isso aqui é verdadeira. O que significa, então, que o x realmente é 1, tá? Então, o x realmente é 1. Eu posso afirmar que o x é 1, porque foi no lugar do x eu coloquei 1. Então, o x é 1. Mas eu falei também que o x pode ser menos 1, ó, tá aqui em cima. Então, eu vou ter que fazer a mesma coisa. Eu vou colocar no lugar do x, ó, no lugar do x, eu vou colocar o menos 1. Aí, eu quero colocar em outra cor para chamar atenção, para mostrar que é outra expressão, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui x ao quadrado menos 1 igual a zero. Então, aqui no lugar desse x, eu vou colocar o menos 1. Eu preciso do parênteses por causa do expoente. Então, eu vou resolver primeiro a potência. Menos 1 ao quadrado, ó, menos 1 ao quadrado, significa que o menos 1 tem que ser multiplicado por ele mesmo duas vezes, né? Aí tem pontinho, regra do PPP, 2 negativos é par positivo. Então, dá mais 1. Mais 1 menos 1, ó, mais 1 menos 1 dá zero. Novamente, eu encontrei uma expressão verdadeira. Portanto, eu posso afirmar que o x também é menos 1. Vocês estão vendo que eu encontrei dois valores para x, né? Por quê? Porque quando você resolve uma equação do segundo grau, normalmente você encontra dois valores. Então, um valor eu vou chamar de x' e o outro valor eu vou chamar de x duas linhas, tá? E a solução, então, são esses dois valores. A solução é um conjunto numérico e esse conjunto numérico deve ser escrito em ordem crescente. Qual dos dois números é o menor, né? Menos 1 é menor, então escreve primeiro. O 1 é maior, escreve depois, tá bom? Então, eu encontrei a solução, encontrei não, né? Eu provei que a solução desta equação aqui, deixa eu colocar em vermelho, que a solução dessa equação aqui é 1 e menos 1. Então, a gente coloca aqui a solução, tá? Solução aqui. Mas eu só mostrei para você, eu só provei para você que a solução é essa. Como que faz para encontrar? Porque aqui eu chutei? Não, tem um método de resolução. Então, nós vamos ver agora como que é esse método de resolução, tá? O método de resolução, ele é conhecido como método, fórmula de Bhaskara. Ó, fórmula de Bhaskara, tá? É o método de Bhaskara. Bhaskara foi um indiano que conseguiu desenvolver esta fórmula. E essa fórmula permite que a gente encontre de maneira fácil as equações.
de uma equação, as soluções de uma equação de segundo grau. Então, é esta fórmula aqui, ó. Vou aumentar para vocês enxergarem melhor. É essa fórmula aqui. Então, essa fórmula, ela tem duas partes. É x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada. E aqui tem um triângulozinho, e esse triângulo a gente lê delta, tá? Tudo isso dividido por 2a. Então, é esta fórmula. Agora, e esse delta? Esse delta a gente calcula separado, e ele tem uma outra formulazinha, que é b ao quadrado menos 4ac. Entre o 4 e o a tem 1 vezes, entre o a e o c também tem 1 vezes, tá? Então, eu coloquei aqui a observação. O delta, né, que a gente lê delta, é uma letra grega. Esse delta é muito importante na nossa resolução. Vamos ver como é que a gente resolve uma equação. Então, eu já te dei a equação aqui, ó. Já te dei a equação. Eu vou colocá-la de novo, porque eu gosto de escrever a equação todas as vezes, tá bom? Então, eu tenho x ao quadrado menos x menos 12 igual a 0. Primeira coisa que eu percebo é que a equação está pronta, está arrumadinha para eu resolver. Então, eu coloco aqui embaixo quem é o A, quem é o B, quem é o C. O A é o número que está na frente do x ao quadrado, é o 1. O B é o número que está na frente do x, ele é menos 1. E o C é o número que está sozinho, menos 12. Sugestão, e eu vou fazer isso todas as vezes. Se um desses números for negativo, então você vai colocar esse número negativo dentro do parênteses, tá? Já coloca aqui. Aí, nessa parte aqui do lado, você vai calcular o delta. A fórmula do delta é b ao quadrado menos 4ac. Entre o 4 tem 1 vezes, entre o a e o c tem 1 vezes. Agora, a gente substitui. No lugar do b, eu vou procurar aqui. Qual é o valor do b? Não é menos 1? Então, menos 1 no lugar do b ao quadrado, menos 4 vezes. No lugar do a, eu coloco 1 também. E no lugar do c, eu coloco menos 12. Era uma expressão algébrica, eu transformei numa expressão numérica. Percebem? Então, essa expressão numérica, oh meu Deus, vou ter que apagar isso aqui. Essa expressão numérica agora tem uma ordem de resolução. O que que você vai resolver primeiro? Então, você vai resolver primeiro a potência. Menos 1 ao quadrado dá mais 1. Mas para ganhar tempo, eu vejo que essa multiplicação está separada, então eu já vou fazer também, tá? Tem pontinho, regra do PP, 2 negativos é par positivo, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 12, 48. Portanto, o delta aqui é o número 48. Depois que eu acho o 48, depois que eu acho o delta, 49, aliás, eu vou escrever a fórmula de Bhaskara mesmo, tá? Que é essa daqui. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, eu escrevo a fórmula. X é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Percebe que nessa fórmula eu tenho a letra b, o delta, que é uma letra, e o a. Então, eu vou fazer a substituição dessas letras aqui pelos números que eu tenho aqui, ó, tá? Para continuar na mesma linha, eu coloco um então. Eu não posso colocar um sinal de igual, tá? Normalmente, eu deveria fazer tudo embaixo um do outro. Para ganhar espaço, eu vou fazer aqui mesmo, mas eu tenho que colocar esse sinalzinho de então. Então, esse sinal de menos é da fórmula. Ele não pode sumir. Você tem que manter ele aqui. No lugar do b, eu vou colocar menos 1, do jeito que ele está lá entre parênteses. Mais ou menos raiz de, o delta eu acabei de achar é 49, e 2 vezes o a, que vale 1. Feito isso, aqui não tem o sinal de igual não. Aí na próxima coisa a gente vai resolver o que for possível. O que é possível? É possível eliminar o parênteses, é possível extrair a raiz e é possível fazer a multiplicação de 2 vezes 1, tá? Então, na linha de baixo, a gente vai fazer tudo isso. Então, x é igual. Lembra que aqui tem escondido 1 vezes, né?
Então, tem pontinho, regra do PPP, 2 negativos é par positivo, dá mais 1. Mais ou menos, qual é a raiz de 49? É 7. 2 vezes 1, 2. E aí, pessoal, aqui eu tenho que somar e subtrair 1 com 7. Não dá para fazer as duas contas ao mesmo tempo. Então, aqui a gente vai separar, tá? Eu vou fazer duas contas. Uma conta, eu vou usar mais 1 mais 7 sobre 2. E a outra conta, eu vou usar mais 1 menos 7 sobre 2. Percebem que uma coisa é somar com 7, outra coisa é subtrair 7? Vocês percebem que eu vou encontrar valores diferentes? Bom, né? Então, por isso, um valor eu vou chamar de x' e o outro valor eu vou chamar de x duas linhas, tá? Agora é só finalizar. 1 mais 7 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 1 menos 7 dá menos 6. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Pronto, encontrei a solução dessa equação. Então, a solução, qual dos dois números é o menor? Menos 3 e o outro, 4.